Boa tarde, nós vamos falar aqui com o Dr. Ricardo Fernandes, Augusto Fernandes, né, doutor? Isso. Então, e nós estamos aqui no consultório dele para ele falar para a gente sobre essa questão do coronavírus, porque o Dr. Ricardo ele atua com pacientes de alto risco, né? Que são os idosos, pessoas que têm diabetes, né? Diabetes assim, hipertensão mais séria. E ele é geriatra e endocrinologista. E ele vai falar pra gente, porque ele fez algumas mudanças até aqui no consultório dele, em função desse público que ele costuma atender aqui. E ele vai falar pra gente realmente o que é perigoso nessa questão do coronavírus. Só conversando com ele aqui, eu já percebi que eu sou do grupo de risco, mesmo eu não tendo ainda completado 60 anos. Estou quase lá, mas ainda não tenho. Mas pela medicação que eu tomo e o fato de há 20 anos atrás ter sido fumante, enfim, isso aí já me coloca praticamente dentro do grupo de risco. O senhor pode falar para a gente? Ele tem uma experiência também, além aqui, ele já deu plantão aqui no Hospital de Piraju, ele é plantonista em Ourinhos há vários anos, né, doutor? E ele tem muita experiência nessa questão aí e vai dar muitas dicas para a gente sobre o coronavírus. Pode falar, doutor Ricardo. Estou ansiosa para ouvir tudo que o senhor me falou para mostrar para os internautas aqui da Folha de Piraju. Então, o coronavírus é um vírus que causa um quadro gripal, que ele pode evoluir para um quadro mais grave, levando a uma pneumonia, que pode levar a casos graves, necessitando do suporte de respirador, de até cuidados de uma UTI, intensivos de uma UTI. Então esse que é o grande medo em relação à questão do coronavírus. Nosso país, um país subdesenvolvido, questão de vaga. A gente viu até entrevistas do nosso ministro disse que nós temos um índice de vagas em UTI muito superiores à Itália, que a gente considera um país desenvolvido. Nosso índice de UTI é muito maior. E uma parabenizando até a ação do Ministério da Saúde, que melhorou bastante a questão da UTI, melhorando a questão de evitando algumas cirurgias que seriam eletivas, que podem esperar que o paciente não tenha risco iminente de complicações, para resguardar essas vagas, para melhorar a melhoria, para resguardar essas vagas para pacientes possíveis de coronavírus. A doença, geralmente, na maioria dos pacientes, ela vai cursar com sintomas leves a moderados, como um quadro gripal, mas alguns pacientes, que são chamados pacientes de alto risco, ela pode evoluir com quadros mais severos. E quem são esses pacientes de alto risco? Geralmente os idosos, as pessoas acima de 60 anos, quanto mais idosos, os octogenários, 80, 75 anos, são os mais graves ainda. E se tiver associação de algumas doenças, principalmente doenças pulmonares crônicas, a diabetes que depende de insulina. A diabetes insulina independente é mais fator de risco. Só que se o diabético do tipo 2, que usa só remédio comprimido, estiver descompensado, ele também piora o prognóstico da sua doença. A hipertensão é a hipertensão severa, que é o grande complicador. Pacientes que tomam muitos remédios de pressão. Não é aquele hipertenso que toma um único comprimido e controla a pressão. Mas se ele não manter o controle da sua pressão alta, da diabetes, ele vai piorar o prognóstico dele na doença. Então é muito importante manter o controle dessas doenças crônicas. Outras doenças que estão associadas também à piora do quadro são doenças cerebrovasculares, como pacientes que já tiveram derrame, que são sequelados de AVC. Esses pacientes têm um pior prognóstico. De todos os doenças pulmonares, como DPOC, asma crônica, bronquite crônica, esses pacientes vão ter o pior prognóstico, porque geralmente a doença cursa com uma pneumonia que vai precisar de um suporte melhor desse pulmão, considerando nesse padrão uma piora desses quadros e levando mais facilmente à UTI. Baseado nisso, que a maioria pode ter sintomas leves, o que a gente deve se preocupar
em questão. Nesse momento, assim, qual o paciente que deve imediatamente procurar o serviço de emergência? Aquele paciente, não é aquele paciente que está com sintoma teve uma febrinha, não. Esse paciente não precisa procurar o pronto-socorro. Pronto-socorro é para aquele paciente que está sentindo falta de ar, percebeu que a mão está ficando com as extremidades roxas, às vezes a boca fica cianótica roxa, está tendo confusão mental, principalmente no idoso, é muito comum acontecer isso, dificuldade respiratória, cansaço muito fácil. Esse paciente com esses sintomas associados à síndrome gripal, esse deve procurar imediatamente serviço de urgência. Quer dizer, aquele que tem esses sintomas associados a uma síndrome assim, gripal. Teve uma gripe, depois evoluiu alguns dias com a quadro gripal, ele tem que procurar um serviço de emergência. Mas não é todo paciente com gripe que deve procurar o serviço de emergência, não. Isso vale para todas as idades também, todas né, as idades. doutor? E uma outra coisa importante é assim, que no nosso país, nós estamos percebendo nos últimos tempos uma diminuição do período de incubação do vírus. O vírus, teoricamente, está aparecendo com sintomas mais rapidamente que em outros lugares nos países do norte, do hemisfério norte. Ele demorava mais para fazer os sintomas. No Brasil, ele está com uma faixa média de 6 a 7 dias para aparecer os sintomas depois do contato. Interessante. A gente percebeu isso aí ontem na entrevista do ministro da Saúde. Ele até reforçou essa ideia de importância disso aí. Baseado nisso, a gente fez algumas mudanças para os pacientes do consultório. O que eu fiz? Simplesmente assim, todo paciente com quadro gripal, quando procura um serviço de saúde, imediatamente o profissional de saúde deve fornecer uma máscara cirúrgica, essa máscara aqui, para o paciente, para ele evitar a disseminação da doença. Então, espirrar para ficar com o vírus contido na máscara, sem espalhar para o meio, porque como o vírus ele espalha como aerosol, então é importante ter a máscara. Essa máscara aqui é mais para os pacientes sintomáticos. Não é para você se proteger do vírus. Doutor, uma coisa interessante, por exemplo, no supermercado. Eu vi no supermercado várias pessoas usando essa máscara, funcionários do supermercado. Eles devem usar? Na verdade, assim, só quando do paciente, de uma pessoa, aí você pode usar a máscara para se proteger. Mas o principal é evitar o distanciamento, porque o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro da outra pessoa, a máscara não vai fazer diferença nenhuma, porque nós estamos aqui. Esse distanciamento que a gente tem de 1 metro aqui entre nós, não tem perigo nenhum. Tanto que nós não estamos nem usando máscara. Nenhum de nós está usando máscara, mas é importante assim. A pessoa que tem um quadro gripal deve usar a máscara para evitar espalhar esse vírus, porque o que vai acontecer assim, não é só o corona que vai aparecer agora no nosso meio. Agora, com o surgimento do outono, com a entrada do outono e inverno, vai começar a aparecer os vírus das gripes comuns, da influenza, que é o H1N1, esses vírus que tem uma letalidade tão importante como o coronavírus. Tanto que o Ministério já está até preconizando o tratamento. Antecipou a vacinação. Antecipou a vacinação e está até preconizando o tratamento de influenza em alguns pacientes gripais, mesmo que a gente não consegue distinguir corona de influenza, o quadro clínico, não dá para distinguir, o quadro é semelhante. Uma outra coisa importante falar, a questão da medicação, todo mundo teve uma questão de muita gente procurar as farmácias, comprar medicação, estocar medicação. A hidroxicloroquina, a cloroquina é uma medicação que a gente está acostumado, nós médicos estamos muito acostumados com essa medicação. Só que ela tem muito efeito colateral. Então deve ser prescrita, deve ser tomada sob orientação médica. Uma das coisas que ela causa é uma alteração no ritmo do coração. Ela prolonga uma parte do eletrocardiograma que a gente chama espaço QT. Ela prolonga
esse batimento do coração, podendo até, em alguns casos, provocar algumas situações em que você tem que passar o marca-passo de urgência. Então ela pode até matar uma pessoa se mal usada, mal indicada no paciente. Então não deve ser usado. Não. Mesmo porque não está totalmente comprovado, né? Eles estão fazendo testes. Estão fazendo testes ainda, mas assim, deve ser feita com orientação médica. Outra coisa que ninguém sabe muito é que essa medicação, quando a gente usa para as pacientes que tenham lúpus, artrite reumatoide, a gente precisa fazer um exame chamado funil de olho. Porque se ele tiver uma doença chamada degeneração macular, ele vai ficar cego se usar a medicação. Então, o pessoal tem que... Então, nada de ir atrás disso. Esperar o que o governo vai, a protocolo do governo. Então, a gente tem que medir todas essas condições. Tem que ver tudo isso aí na hora de prescrever a medicação. O médico ele vai saber se esse paciente vai ter algum risco ou não de ter algum efeito colateral. E outra coisa que pode dar é que a gente chama de uma aplasia de medula óssea. Então, a medula óssea que produz as células do sangue, ela pode parar de produzir. Então, a pessoa pode ter um sangramento difuso, entrar em um quadro de hemorragia severa e morrer. Então, essa medicação não é uma medicação que não tem efeito colateral, ela tem vários efeitos colaterais. E o governo não está indicando, né? Não tem um protocolo para ser usado Está assim. se estabelecendo um protocolo. Mas para ser usado em hospital. É só para casos graves que a gente está usando. Ela não serve para prevenção ainda. Então, assim, provavelmente nos próximos tempos vai surgir uma vacina. E a medicação ela só é para prevenir casos graves quando você já tem uma pneumonia instalada. Ela não serve. E uma outra coisa, ela em dose, em monoterapia, somente a hidroxicloroquina não teve eficácia tanta no tratamento. Ela só conseguiu reduzir a carga do vírus em 75%. Enquanto que ela associada com outras medicações, ela potencializou o seu efeito, chegando a reduzir a 100%. Mas não para usar se a pessoa ir na farmácia comprar, né? Foi teste in vitro, né? No experimento. A gente não tem teste em humanos ainda. Estão fazendo os estudos para comprovar a eficácia. Mas o grande problema é assim, ainda ela tem muito efeito colateral. Ela tem muitos efeitos colaterais que podem ocasionar. Então, por isso que é uma medicação que tem que ser feita em controle em ambiente hospitalar. Por quê? Principalmente por causa da superação do coração. Se a pessoa tiver essa alteração e fizer o uso da medicação, ela vai ter uma alteração no coração grave que ela tem que passar imediatamente o marca-passo. Puxa. Então nós vamos ter que avaliar primeiro se ela não tem esse risco de ter essa alteração, para ver se compensa usar a medicação ou não. Porque é uma medicação que, dependendo da pessoa, a pessoa pode até morrer se usar a medicação. Eu ouvi o ministro falando ontem sobre isso. Então, o médico que vai avaliar a condição dela e vai tomar as condutas para ver se pode ser evitado as complicações. Doutor, agora assim, o que o senhor indica aqui para o pessoal de Piraju? E também queria que o senhor falasse como é que o hospital poderia, assim, no caso, o senhor trabalha lá no Hospital de Ourinhos, mas o que está sendo feito de diferente? Por exemplo, quando chega um paciente com um sintoma gripal, né? Isso é importante. E o senhor falar também para o pessoal aqui de Piraju qual a conduta que eles devem ter, ficar em casa e se isolar, porque também é uma situação... As pessoas estão confusas, entendeu? Acham que... Então, na verdade, assim, as pessoas que têm essas doenças, os idosos, eles devem manter, sim, o isolamento. Porque como é um vírus altamente contagioso e pelo risco de complicações, o recomendável é que essas pessoas fiquem em isolamento rigoroso. Essas pessoas que têm as doenças e tal. Quem é diabético, hipertenso, deve controlar as suas doenças, tá com todas as doenças, fazer uma dieta rigorosa, tomar a medicação corretamente, averiguar o nível de pressão e de glicemia para estar estável
com a doença, que isso já é um fator que aumenta mais o risco ainda quando a gente pensa em pacientes que tenham doenças crônicas. Você não consegue eliminar a diabetes, mas você consegue compensar ela, você consegue deixar ela controlada. E isso vai melhorar a condição sua caso você adquira a doença. E a Santa Casa de Ourinhos, ela está usando um protocolo para atendimento de quadro gripal. Eu não sei se o Hospital de Piraju, eu vou fazer uma reportagem sobre isso, mas como que é esse protocolo? Então, assim, os grandes hospitais, o que eles estão fazendo? Tem certos casos em que você tem que procurar o serviço de emergência. Por exemplo, você está na sua casa, teve um tombo, caiu, você precisa ir ao hospital para ver se você teve alguma fratura, se você quebrou. É uma situação que não é um risco iminente, mas você tem que ter avaliação médica. De repente, você está no domingo, você caiu na sua casa, você tem que ver, fazer um raio-x às vezes e tal. Você tem que procurar o serviço de emergência. E você, teoricamente, você não tem nenhuma doença junto. Então, essa pessoa aí, como ela procura o serviço de urgência por uma causa diferente, ela teria que ficar isolada do paciente gripal. Por exemplo, eu chego com um quadro gripal, com uma falta de ar, que é a indicação de estar no hospital. E de coronavírus, vamos dizer, uma... Suspeito, pode ser até uma gripe ou uma influenza. Mas se eu ficar com o público que não está gripado, eu vou passar gripe para esse pessoal. Então, o que acontece? Então, os grandes hospitais, não só a Santa Casa de Ourinhos, o Einstein, o Sírio, todos estão fazendo esse tipo de... A maioria dos pronto-socorro estão montando protocolo de atendimento. O que acontece? Isolar o paciente que está com um quadro gripal, coloca ele numa sala diferente, para ser depois atendido. Então não vai ficar junto, não pode ficar esperando junto. Aqui no consultório a gente fez até isso. Quando atendo um paciente idoso, ele vem com um quadro gripal, eu separo ele da minha sala de espera. Ele não fica na minha sala de espera, eu tenho uma sala para ele ser atendido com quadro gripal. Ele vai ficar esperando uma sala diferente dos outros, para não ficar contaminando o ambiente. Se for uma gripe simples, tudo bem, mas se for o Covid, não vai contaminar o ambiente todo da sala. Então, o que acontece? Então, o isolamento... Não adianta a pessoa fazer o isolamento em casa, chegar no pronto-socorro, tá todo mundo com gripe, ele fica do lado de 3, 4 gripados. Ele vai pegar uma gripe. E uma coisa que a gente tem, o grupo de risco não é só para o corona. Se ele pegar, por exemplo, um H1N1, pegar outros síndromes gripais, o risco também vai ser mesmo também de ter um quadro de evolução ruim. Para essas pessoas que são do grupo de risco mesmo. Elas são grupo de risco, tanto que elas são as pessoas que tomam vacina. Entendi. Elas têm que tomar vacina, são as pessoas que são indicadas para tomar vacina, as pessoas que têm doença pulmonar, o diabético, o cardíaco, o idoso. Todos esses daí são grupos de risco para tomar, tanto que eles são vacinados na campanha de vacinação de gripe, simples, da influenza. Então a influenza também mata esse tipo de paciente. Eu queria que o senhor deixasse assim uma mensagem aqui para o pessoal, antes da gente terminar. O que o senhor deixa aí? Porque o pessoal, algumas pessoas estão em pânico. Então, o que a gente deve fazer realmente para afastar o coronavírus da família, né, como um todo, porque tem famílias que convivem idosos com crianças, então pessoas que não puderam deixar de trabalhar. O importante é assim, primeiro a gente tem que determinar o nível de gravidade. Se você está com um quadro só de coriza, teve uma febrinha, está em bom estado, você pode ficar em casa e tratar isso daí. Começou a ter febre alta, procurar um atendimento médico, pode procurar um consultório, um posto de saúde, um atendimento de unidade de base de saúde para verificar. Agora, se por acaso sentiu, teve queda da pressão, está tendo tontura, tá andando, tá ficando com a boca roxa, dedo roxo, confuso, falta de ar e cansaço, isso aí é pronto-socorro. Então isso é importante definir. Quando que é gravidade e quando não é gravidade. Quando você tem falta de ar, cansaço, é importante fazer... E o isolamento nas ruas, por exemplo, a gente vê um monte de gente de idade nas ruas e vê também pessoas
assim, aglomeradas em padarias, conversando, como... O distanciamento deve ser de 1 metro pelo menos. E o mais importante de tudo é um costume que nós brasileiros não temos, o costume que nossa população não tem. Nós temos que lavar as mãos, se cuidar. Não adianta colocar uma máscara e você pegar na superfície que todo mundo pegou. Então a maçaneta que todo mundo pegou, você vai ter que lavar. O álcool gel não substitui uma lavada boa de mão. Então, se você tiver uma água, sabão, é muito melhor do que um álcool gel. Então não adianta você passar álcool gel o dia inteiro e você não lavar a mão. Tem que lavar. Tem que lavar a mão. O álcool gel é para aquela pessoa que naquele momento em que ela estava atendendo ovo, tá? Ela não consegue lavar a mão. É muito melhor. Então a gente tem que ter esse costume toda vez que a gente chegar no restaurante para comer, lavar a mão. Toda vez que a gente sai de casa, chega em casa, lavar as mãos. Toda vez que a gente vai no serviço de saúde, nesse caso é melhor colocar em roupa. A roupa que você for no hospital, no posto de saúde, você fala que está contaminada, você não sabe quem você na cadeira. A gente sempre fala do meu paciente. Você não sabe quem funciona naquela cadeira que o paciente está no posto de saúde, no hospital que você for. Então aquela roupa está levando da bactéria, da vírus. Chegou em casa, já põe para lavar, toma um banho. Melhor coisa que você faz. Então, esses atos tem que cuidar para evitar a propagação do vírus. E, por exemplo, aglomeração, está proibido, restaurante, enfim, mas aí a pessoa acaba reunindo os amigos na casa para fazer um churrasco numa época dessa. O vírus é altamente contagioso, isso a gente aprovou antes de ter vários profissionais de saúde contaminados por causa disso, e a contaminação dos profissionais geralmente não é no contato com o paciente, geralmente na hora que tem que fazer algum procedimento com o paciente, ele tem que tirar a roupa que ele estava aquela roupa que ele usou para fazer o procedimento. Então, na desparamentação, a gente paramenta para poder fazer o procedimento. Coloca máscara, coloca óculos, coloca gorro, coloca jaleco, e aí você, quando você vai tirar você acaba se contaminando. E é o grande cuidado que a gente fica batendo em cima como se paramentar. Então, é uma coisa que a gente fica treinando para poder não errar. Porque aí que a grande maioria... Agora, imagine a pessoa fazer churrasco, chamar os amigos. Então, ele está o máximo do que poderia. Porque assim, a gente produz. E assim, muitas das pessoas não têm como. E quem vê cara não vê o vírus, né? Não. O vírus tem paciente que não está usando máscara e não está transmitindo. Não está transmitindo. E aí você leva esse vírus para a sua casa, onde você pode ter algum vulnerável, um idoso, uma pessoa que tem uma doença crônica, e esse vulnerável tem que ter esse vírus. Pode ser um vulnerável até de outra idade, uma criança que tem asma, enfim. Pode ser. Tá. Doutor Ricardo, a gente vai voltar a conversar semana que vem, tá bom? Aí a gente também já tem uma outra evolução da doença, de todo esse isolamento, né, dessa quarentena. E aí eu volto aqui para falar com o senhor mais um pouco. E o mais importante, uma das coisas que foi batido na tecla em vários trabalhos, que foi o grande fantasma que o Brasil recebeu, foi essa infecção letal, a automedicação. Muitos dos casos complicados eram por causa de automedicação. Então, Que tipo, por exemplo, ibuprofeno? Foi estudos que tiveram com ibuprofeno. Mas, assim, tem vários pacientes que falam, várias pessoas, vários artigos que falam que ibuprofeno não. Saiu uma revista de alto impacto chamada Lancet, revista médica do ibuprofeno. E essa automedicação do que, por exemplo? Então, geralmente é uma medicação que você usa, que é um antitérmico, anti-inflamatório. Você usa muito, é muito comum a gente usar para qualquer quadro gripal, para tirar os sintomas da gripe. É um anti-inflamatório. Não deve usar. Não. Se não tiver com gripe, não deve usar. Mesmo, o principal é que com gripe não deve usar. Isso aí é um anti-inflamatório, você pode usar no caso de dor, ou no caso de cólica, mas gripe não deve ser usado. Então tá. Porque ele tem uma relação de aumentar a replicação viral.
E isso aí tem vários fake news que estão falando aí que a OMS falou que não tem efeito isso aí, mas isso aí teve efeito em situações. Então a gente recomenda não a automedicação. Principalmente agora com o surgimento da hidroxicloroquina, que é uma medicação que tem muito efeito colateral. Não vai ser só pior do caso. É uma medicação que pode complicar o paciente. Se não tiver com uma imunização médica... Pode morrer. Pode morrer. E morre mais rápido do que de coronavírus, né? Infelizmente, sim. Então tá. Olha, muito obrigado, viu, pela entrevista e a gente volta aqui para falar com o senhor novamente. Foi muito bacana. Tá ok? Boa tarde.